Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E já vá curtindo esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque nós queremos fazer com que a palavra de Deus ela avance cada vez mais. Semana passada nós vimos o estudo aqui sobre o tema a mansidão no crisol. Como é possível a gente se manter manso durante as provas, durante as adversidades dessa vida, sabendo que temos que aguardar naquele que vê todas as coisas e que julga todas as questões dessa vida e sempre se coloca à disposição dos seus filhos, para ajudá-los, para fortalecê-los e também para salvá-los. Na lição de hoje, durante essa semana toda, o tema é Esperando no Crisol. Nós vamos estudar sobre a espera, e é algo que não é tão simples para nós seres humanos, até porque nós somos muito imediatistas, nós não gostamos de esperar, não é verdade? Bom, para a gente então mergulhar nesse tema, nós vamos pedir a presença de Deus através de uma oração para que Ele nos ilumine a mente para entendermos esse assunto. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós pedimos a Tua presença nesse estudo que faremos da lição e que os ensinamentos que iremos aprender diretamente da Tua palavra, que esses ensinamentos sejam válidos para o nosso crescimento espiritual nesta semana, neste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, já pegou sua lição? Vamos então mergulhar profundamente nesse tema tão especial dessa semana, esperando no crisol. Um verso base para nossa reflexão está em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Esse é um texto muito conhecido, um texto famoso que fala do fruto do Espírito. Aqui diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que significa mansidão, né? Benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui nós temos então o texto base para nosso estudo durante essa semana. O fruto do Espírito ele é longanimidade, ou seja, ele é espera, ele é paciência, em outras palavras. Isso faz parte, é uma das características do fruto do Espírito, a paciência. Interessante que a paciência é uma virtude de poucos, é uma característica que a gente vê em poucas pessoas, né? Essa paciência. Mas a paciência que o autor aqui se refere é precisamente a paciência no Senhor. É a paciência em Deus, é esperar em Deus. E essa semana nós vamos estudar um pouco sobre essa característica, esse fruto do Espírito. Agora esperar em uma situação de dificuldade. Esperar em tempos normais não é tão simples. Mas esperar quando as coisas não estão indo bem, quando o sofrimento chega, quando a dificuldade bate a porta, quando um filho fica enfermo, quando chega o desemprego, não é tão simples. Não é tão simples esperar, não é tão simples ter paciência quando alguém está nos irritando ou quando estamos sendo criticados e mal compreendidos. Realmente é um desafio muito grande para o cristão. E nessa semana nós vamos perceber aqui algumas características, alguns elementos que nos auxiliam nessa característica do fruto do Espírito, que é a paciência. O que pode ajudar-nos durante a nossa vida cristã a termos paciência? Quais são os elementos que nos auxiliam nessa paciência? E eu queria convidar você para que já fosse comigo agora num texto que também é muito chave. O autor da lição trouxe esse texto para nós. E eu quero ler com vocês esse texto de Salmo 37, versículo 7, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Espera no Senhor. É o que diz o texto de Salmos.
espera no Senhor, tenha paciência. Interessante que a tradução da palavra aqui hebraica Hithalel, Hithalel significa dar luz, temer, sofrer, contorcer. A gente traduziu aqui, as versões traduzem por esperar, ou melhor, ter paciência, né? Ter paciência. Mas o sentido principal aqui é ter paciência em meio à dor. É esperar no Senhor, mas esperar enquanto sofre, esperar se contorcendo, né? Porque essa palavra é mais utilizada para uma mulher que está para dar à luz a uma criança, né? A mesma palavra que é utilizada. Nesse sentido, o salmista Davi, ele está nos mostrando que precisamos esperar no Senhor, ter paciência em Deus, enquanto estamos passando por dores, passando por dificuldades. Nós temos que aguardar naquele que está vendo todas as coisas e vai nos ajudar, vai nos socorrer. É bem verdade que essa é uma situação que nem sempre é fácil para nós, né? Esperar no meio da dificuldade. É fácil esperar quando o dinheiro está entrando na conta. É fácil ter paciência quando tudo está bem para o nosso lado. Difícil é esperar quando as situações mais difíceis chegam para a nossa vida. Mas o ponto aqui é que nós temos que esperar no Senhor, ter paciência em meio aos crisóis dessa vida. Enquanto esperamos, podemos nos concentrar, diz o autor da lição, no que estamos esperando e nos concentrar em quem tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da nossa vida e nada acontece conosco sem que Ele saiba e sem que Ele permita. Por isso nós temos que esperar com paciência em Deus, mesmo quando as situações parecem não ser favoráveis para cada um de nós. E aí o autor ele vai avançando um pouco na explanação dessa temática e ele nos traz aqui o que seria o tempo de Deus, né? Porque a espera no nosso tempo, às vezes a gente não consegue ter tanta paciência, não conseguimos esperar tanto no nosso tempo, né? Porque a gente se espera um mês, a gente acha que é muito tempo, ou um ano, ou quem sabe aquela pessoa que ora há 10 anos para que o seu filho volte para a igreja, ou que ora há 15 anos para que o seu esposo, que é um pedaço de jumento, é um camarada bruto, para que ele mude seu temperamento e que ele se converta. Então realmente é muito tempo, mas qual que é o tempo de Deus? Qual que é o tempo do Senhor? O autor ele traz esse elemento para essa discussão, né, da espera, da paciência em Deus. E ele mencionou aqui, por exemplo, 2 textos de Paulo, Gálatas 4:4 e Romanos 5, versículo 6. Nos 2 textos, a ênfase está sempre no mesmo sentido. O que o autor fala é que, vindo o tempo da plenitude, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, quando o tempo se completou, o tempo da plenitude. E também em Romanos 5:6, a visão também é a mesma, em se completando o tempo. Nos 2 textos, o autor vai usar 2 palavras diferentes para tempo. Uma, ele vai usar kairos, que kairos significa tempo de oportunidade ou ocasião, né? O tempo no que se refere ao momento em que alguma coisa chega ou que ela se realiza. Já Cronos significa período de tempo, conclusão de período, ou seja, está mais relacionado a um tempo determinado cronologicamente, né? Daí de onde vem a palavra cronômetro, cronômetro, um tempo determinado, delimitado. Como, por exemplo, está se aproximando aí o tempo do verão, ou seja, o período de 3 meses da estação do verão. É uma parte de tempo cronometrado. Assim sendo, a gente começa a entender que o autor aqui ele quer mostrar que Deus tem o seu tempo determinado para cada coisa e no tempo de Deus as coisas se completam. É interessante que o autor também traz a ideia aqui
das 70 semanas, né? Quando Paulo ele mostra que Jesus Cristo veio morrer por nós no tempo certo, indicando que as 70 semanas, o cumprimento do período de tempo, do cronos das 70 semanas, aconteceu e Jesus Cristo veio exatamente no cumprimento dessa profecia. A gente conhece essa profecia de Daniel 7, 25, ou melhor, 9, 24 a 27, que é a primeira parte das 70 semanas, aonde estava determinada ali para que o Cristo viesse para cessar a transgressão, para pôr fim aos pecados e para expiar a iniquidade. E a profecia mostra que no meio da última semana o Messias ungido seria morto, né? Ou seja, ali, quando a gente faz os cálculos, né, de 457 antes de Cristo até o ano 27 da era cristã, onde Jesus é batizado, e depois no meio da última semana, o ano 31, ele então é morto, né? E é interessante que, inclusive até o horário da morte, não só o ano em que ele morreu, não só esse período das 70 semanas, não só no meio da última semana, mas até o horário, inclusive, da morte dele, às 3 horas da tarde, né? O Ellen White comenta no Desejado de Todas as Nações que os sacerdotes estavam no templo ali, pronto para matar o cordeiro pascual. Mas naquele momento a mão ficou paralisada e a faca caiu e o cordeiro escapou, porque o verdadeiro cordeiro já tinha morrido ali na cruz do Calvário. Então a gente começa a perceber que no tempo de Deus, inclusive nos mínimos detalhes, em relação até mesmo ao horário, aos segundos ali, ao minuto da morte de Cristo, já tinha sido assim determinado, já tinha sido previamente estabelecido, né? Então isso mostra que Deus tem um tempo para cada coisa. E ele teve um tempo determinado, inclusive para suportar todo o crisol que suportou e para finalmente padecer em nosso lugar. Isto é de grande valia para nós cristãos, essa visão de que no tempo de Deus as coisas se completam de forma muito perfeita, de forma que a gente, quando olha para trás, quando a gente passa pela dificuldade, pelo crisol ali que a gente está enfrentando, e a gente olha para trás, a gente percebe que realmente foi bom que tivesse acontecido exatamente naquele tempo. Isso nos faz entender que temos que confiar mais ainda em Deus, porque Ele, no seu tempo, fará com que as coisas se encaixem perfeitamente em nossa vida. E as lições que surgem para nós refletirmos aqui nesse ponto do estudo é que Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle do tempo e no tempo dele, os pormenores do plano da salvação para a nossa vida vão acontecer. No tempo de Deus, os pormenores vão acontecer. Você não precisa ficar afobado, não precisa ficar agoniado, agitado, né? Apreensivo, porque no tempo de Deus as coisas vão se completar. O que cabe então para o ser humano? Parar de tentar especular sobre o que Deus pode fazer, sobre quando ele deve agir. O que cabe a nós é pararmos de resmungarmos enquanto estamos atravessando o deserto, esperando no Senhor. É deixar na mão dele, é confiar que tudo vai se resolver no tempo de Deus. O autor ainda, ele traz ao longo dessa semana alguns exemplos de personagens que um que resolveu esperar no Senhor e o outro que resolveu se precipitar e tomar as rédeas da situação. O primeiro exemplo é o de Davi. E Davi ele é um exemplo prático de alguém que resolveu esperar no tempo de Deus, no cronos de Deus. E a gente percebe isso no capítulo 1 em 1 Samuel 16. A gente vê ali que Davi ele foi ungido como rei de Israel. No entanto, ele demorou muito, desde a sua unção até o período em que ele acabou se tornando rei definitivo e sentando no trono para governar a nação de Israel. Demorou bastante tempo. E eu tenho certeza que, sem dúvida, algumas vezes ele se sentiu meio a um crisol. Até porque o governante que estava no poder, ele
algumas vezes os espíritos malignos se apossavam dele e Davi era chamado para tocar músicas ali, até que ele se acalmasse. Davi também foi chamado foi para uma batalha, né? A gente conhece muita batalha contra Golias e ele saiu de lá vitorioso, mas mesmo assim ele ainda não era o rei que deveria assentar-se no trono, o rei ainda era Saul. E depois desse episódio, Saul passou a persegui-lo. Saul queria matá-lo porque ele sabia que Davi seria aquele que iria sucedê-lo no trono. E Davi teve oportunidades, inclusive, para tirar a própria vida de Saul. Lembro-me do episódio em que ele entrou na caverna onde estava Saul e seus homens e ele recortou um pedaço da vestimenta. Teve a oportunidade de atentar contra a vida de Saul, mas ele não fez isso. Ele mesmo, inclusive, chegou a dizer: como eu poderia tocar no ungido do Senhor? Quer dizer, ele estava sendo perseguido, esse ungido do Senhor estava procurando matá-lo, mas ele mesmo assim confiou e aguardou e esperou no tempo de Deus para que as coisas se resolvessem. E a história conta que em um determinado momento, Davi ainda se mostrou mais claramente para Saul de que Deus o havia entregado em suas mãos. E ele, inclusive, chegou a pegar a própria lança, né? A lança daquele rei. E o rei entendeu naquele dia que Deus havia entregado Davi nas mãos dele. E daquele dia em diante ele passou a perseguir Davi, deixou de perseguir Davi, porque ele entendeu que Davi chegaria a ocupar definitivamente o trono. E eu começo a perceber claramente que aqui tem 3 lições para nós. 3 lições especiais que eu queria destacar aqui nessa história. A primeira lição é que quando esperamos no Senhor, nós vemos a justiça de Deus sendo feita. Davi esperou no Senhor, ele não se precipitou, não foi ali para matar Saul, e ele percebeu que no tempo de Deus, a justiça de Deus foi feita. E Davi não precisou tirar a vida de Saul, mas Deus permitiu que ele chegasse ao trono pelas vias legais, conforme Deus havia lhe recomendado. Nós vemos também que o mal, por si só, ele se desfaz, sem que Deus intente o mal. Nós vemos que Saul acabou tomando decisões que o levou à morte, né? E acabou que o mal se desfez. Davi não precisou matar a Saul, né? Ele realmente se precipitou nas suas escolhas, nas suas decisões, e lhe trouxe a morte. Então, o mal por si só, ele se desfaz. Isso é muito importante a gente perceber, porque estamos nessa grande batalha entre o bem e o mal, e a gente, ao observar nessa batalha a maneira com que Deus age, a gente descobre claramente que Deus, ele tem as suas armas nessa grande batalha, e a principal maneira de Deus lidar com o mal é permitir que ele se desfaça por si só. E a gente vê isso também na história de Davi. E há uma terceira lição que vemos aqui. Nós vemos que o que procura fazer o mal reconhece a graça de Deus. Até aquele que procura fazer o mal reconhece a graça de Deus. Deus a ele sendo dar a graça que Deus quer dar para todos nós, inclusive para aquele que está procurando fazer o mal. Nós vimos isso na história de Davi. O rei Saul estava tentando fazer o mal a Davi, ele reconheceu a graça de Deus. Deus poupou a vida dele, reconheceu o amor de Deus em Davi não ter tirado a sua vida. E é exatamente isso que os ímpios vão perceber também no juízo final, né? Quando diante deles passar diante deles a oportunidade que eles tiveram de salvação e eles não quiseram aceitar. Então, eles vão perceber a graça de Deus, a graça que Deus tem sobre eles, a oportunidade que eles tiveram de serem salvos e eles assim não quiseram fazer. Neste caso, a graça de Deus é concedida a todos e como chegou também para Saul, a graça de Deus ela alcança todas as pessoas. Então são lições importantes que nós podemos extrair quando a gente estiver atravessando o crisol dessa vida. Nós temos que olhar para o crisol e percebemos ali a justiça de Deus. Olhar e vemos um Deus justo
que ele quer agir na nossa vida, mas ele não quer agir com as ferramentas do mal. Ele quer que o mal por si só se desfaça, ele vai mostrar a sua justiça e a sua graça também vai ser reconhecida por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos criticam. Eles vão reconhecer que Deus é generoso com eles, mesmo eles estando ali perseguindo ou maltratando ou fazendo qualquer tipo de afronta contra o povo de Deus. Há um outro personagem que o autor traz também. E esse personagem também vai trazer lições para nós. Ele é Elias. E a ideia básica do autor aqui é mostrar os problemas da precipitação. Nós vimos que Davi esperou no tempo de Deus. Davi aguardou o momento certo para assumir o trono. Ele não se precipitou. Mas Elias, ele é um exemplo em que a gente não pode seguir no que se refere à sua precipitação. Veja, ele tinha obtido uma grande vitória no Monte Carmelo, né? E ali Deus fez descer fogo do céu diante daquelas pessoas. Ele se manifestou que era o Deus da aliança, era o Deus que mandava a chuva. E todos perceberam que aquele era o Deus poderoso. E foi uma grande vitória no Monte Carmelo. Porém, Elias, ele foi ameaçado pela rainha. E a gente percebe ali que depois da ameaça de morte que ele enfrentou, ele acabou tomando as decisões de acordo com os seus impulsos. E o texto mostra que ele acabou fugindo, passou um dia caminhando, depois se entregou debaixo de uma árvore, se deitou e desejou morrer. O anjo do Senhor veio, deu alimento para ele, ele comeu, e com aquele alimento ele andou 40 dias e se intocou em uma caverna em Bexeva. E é interessante que Deus vai ali na caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Que decisão foi essa, em outras palavras, de você sair aí andando com medo de um juramento de morte, com medo de ser morto? Ora, olha a vitória que eu te dei no Monte Carmelo. Não precisava tomar essa decisão precipitada de sair aí errante e pedindo para si a morte. Como se Deus estivesse falando assim diretamente para Elias. E aqui, irmãos e amigos que estão nos assistindo aí, nós temos aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira: nem sempre grandes feitos são produtos de nossa fé. Essa é a primeira lição. Como assim? Às vezes nós fazemos grandes eventos, fazemos grandes feitos, mas nem sempre isso representa um grau de fé que nós temos com Deus. Às vezes é porque nós queremos resolver aquela situação, queremos fazer uma grande coisa, mas quando termina aquele grande evento, aquele grande acontecimento, aí a gente percebe às vezes que o que vem na sequência é um vazio, às vezes vem um pensamento mais em nós mesmos e procuramos às vezes resolver alguma situação do nosso próprio jeito, como aconteceu com Elias, né? Depois de um grande evento, ele passou por alguma dificuldade ali, sendo afrontado, e resolveu tomar a decisão do seu próprio jeito. Então, às vezes, nem sempre os grandes eventos são produtos da nossa fé. Eles podem ser produto da nossa bravura, como foi no caso de Elias, produto da coragem, mas não necessariamente produtos diretamente ligados à fé. Bom, também podemos perceber que é muito difícil esperar quando a vida está correndo perigo, quando nós estamos sendo ameaçados, né? É muito difícil esperar. Elias não conseguiu esperar em Deus quando a sua vida foi ameaçada. Se bem que também estava sendo ameaçado quando ele subiu no Monte Carmelo. Mas ele não conseguiu esperar em Deus para ver se Deus teria um livramento também como fez no Monte Carmelo. Ele não conseguiu esperar. Mas há um terceiro e último que eu preciso mencionar aqui. Há temores que nos levam a fugir dos planos de Deus. Às vezes nós passamos por alguns temores, alguns medos, algumas dificuldades que nos levam a fugir do plano original de Deus. Deus, ele tem o plano número 1 para nós. Se nós esperarmos com paciência, nós veremos esse plano número 1 se cumprir na nossa vida. Mas às vezes, quando a gente se precipita e toma a decisão conforme a nossa própria vontade, às vezes nós não vemos o plano número 1 de Deus se completar em nossa vida. Agora notem, Deus é um verdadeiro oleiro. Jeremias nos mostra isso no capítulo 17. Ele é
o oleiro por excelência. E o verdadeiro oleiro, ele tem o plano A, o plano B, o plano C, até se esgotar todos os planos e esse barro não servir mais para ser vaso e esse barro ser jogado fora. Mas Deus tem vários planos na nossa vida. Se o plano A fracassar, ele corre para o plano B, ele corre para o plano C, até se esgotar todos os planos. E eu encerro a lição de hoje mencionando aqui uma citação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 566, que diz assim: o plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera, e isso pode parecer um crisol. E ela diz mais: há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e do seu reino. Nós podemos muito esperar nesses planos. Deus tem um plano perfeito para nós, tem um plano número 1 para a nossa vida. Há muitos motivos que nós temos para esperar nesse plano, porque sabemos que nos planos de Deus, todas as coisas elas se cumprem, elas se completam. E que tal nesse dia você refletir sobre isso? Que tal você esperar mais no Senhor? Que tal ter paciência enquanto a dificuldade está chegando aí para você? Que tal você aguardar no tempo de Deus? Não é fácil, a gente entende perfeitamente que não é. Mas é a melhor escolha a ser feita. Vimos no exemplo de Davi, que ele esperou e se tornou o maior rei de Israel. Mas vimos também que Elias se precipitou, ele acabou passando por situações que não precisava passar. Mas nessa manhã, nessa nova semana, que Deus esteja com você, te dando a força que você precisa para esperar, te dando a habilidade para ter paciência e aguardar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus tudo se completa perfeitamente na nossa vida, mesmo passando pelas adversidades, pelas circunstâncias difíceis. Posso orar por você, para que Deus te dê essa paciência em meio ao crisol? Oremos. Bom Pai Celestial, graças te damos porque a tua graça e o teu amor nos alcança a cada momento da nossa vida. Nesse momento eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que está assistindo essa live, para que elas possam ter essa paciência no Senhor, para que possam esperar enquanto estão passando pelas adversidades. A gente sabe que não é fácil. A gente sente que é difícil suportar as provas e esperar mesmo assim no Senhor. Mas nós queremos, Senhor, te pedir a força que precisamos. Queremos nesse dia te pedir que o Senhor nos dê também a coragem para enfrentarmos essas provas e aguardar no seu tempo. Porque no seu tempo tudo se completa perfeitamente na nossa vida. E o Senhor nos abençoe nessa nova semana, que nós tenhamos a paciência para esperar no Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Voltaremos na próxima semana com a nossa lição semanal, agora de modo diferente, não mais diariamente, mas uma lição semanal, para que você esteja sempre conosco, né? Aqui acompanhando. E deixe seus comentários aqui, algum ponto da lição que você não entendeu muito bem, que você deixa aqui a sua pergunta que a gente vai responder de modo satisfatório, tá bom? Deus abençoe você. Forte abraço.